Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a motivação, tá? Porque me perguntaram como que eu me mantenho motivado, principalmente nesse período aí de quarentena, tá? Então olha só, se a gente pegar a palavra motivação e dividir essa palavra em duas palavras, você vai ter motivo e ação. Então isso já nos diz mais ou menos o que a gente precisa para nos mantermos com alto grau, de motivação, que seria meta e propósito de vida. Tá? Você tem que ter um motivo para agir. Então, se você tem uma meta e você tem um propósito de vida, fica muito mais fácil de você se manter motivado. O problema é que grande parte das pessoas, tá, elas não têm metas e elas não têm propósito de vida. Então, elas não têm meta para o dia, elas não têm metas diárias, elas não têm metas em curto, médio e longo prazo e elas geralmente não têm um propósito de vida. Então, para você se manter motivado sem ter uma meta, sem ter um propósito, realmente é muito difícil. Tá? Por que eu durmo já com vontade de acordar e quando eu acordo, mesmo acordando 5, 6 da manhã, eu acordo bem? Tá? Eu acordo bem porque eu tenho uma meta para o meu dia. Então eu já tenho uma lista das coisas que eu tenho que realizar, eu tenho uma boa logística dessa lista, eu tenho um propósito também para a minha vida. Então são coisas que me motivam, são coisas que me dão motivo para agir, então motivação. Tá? Então o grande problema é que as pessoas não têm metas e não têm propósitos de vida. Tá? Então para facilitar, para você se manter motivado, o ideal é que você faça uma lista, seja uma lista por dia das coisas que você tem que realizar, tá? Você tem que fazer uma lista de metas que você tem em curto, médio e longo prazo e você tem que também entender qual é o seu propósito na vida, tá? Então, algo que te faça agir, que vai fazer com que você tenha mais motivação para atingir esse propósito, beleza? Outra coisa que eu queria falar com vocês é em relação à motivação, e a finalização de tarefas. Muitas pessoas, elas iniciam determinadas tarefas e não completam. Isso também é um grande erro e muitas vezes está ligado à parte de motivação. Então, olha só, vou dar na verdade 2 exemplos aqui para vocês. Tá? Hoje eu estou com 33 anos, tenho 2 graduações, 4 especializações na área da educação física e tenho um livro escrito. Por que eu estou falando isso para vocês? Primeiro, quando a gente pensa nas metas que a gente traçou, principalmente as metas de longo prazo, e pensa num contexto geral, fica muito difícil a gente realizar. Tá? Por quê? Porque isso requer, por vezes, muito esforço e requer, por vezes, também muita abdicação. Então, quando você pensa no todo, geralmente você desiste. Qual é a dica que eu deixo para vocês? Tá? Pegue a sua meta, tá? Principalmente as metas de longo prazo, e fracione essas metas em pequenos pedaços. Então, grande parte das pessoas, principalmente no Brasil, a gente tem uma grande dificuldade em relação ao estudo. Então, se você pegar, poucas pessoas realizaram uma graduação. Poucas pessoas realizaram 2 graduações. Poucas pessoas realizaram 4 especializações. Poucas pessoas escreveram um livro. E como que eu fiz tudo isso? Eu fui pensando pedaço por pedaço, tudo fracionado. Então, o exemplo do livro, se eu pegar, meu livro tem 300 páginas. Se eu pensasse, por exemplo, em escrever essas 300 páginas, provavelmente eu ia desistir antes de começar. Tá? E o que me facilitou? Se eu tenho um livro, por exemplo, que eu quero escrever um livro de 300 páginas, o que eu posso fazer? Uma meta diária. Quantas páginas eu vou escrever por dia? Eu vou escrever 10 páginas por dia? Então, todo dia eu vou sentar e vou escrever 10 páginas por dia. Quanto tempo que eu vou levar para escrever 300 páginas? Eu vou levar um período X para escrever essas 300 páginas. Léo, eu consigo escrever 5 páginas por dia. Beleza, sente e escreva as 5 páginas por dia. Então, se você escrever 5 páginas por dia, em 5 dias você tem 25 páginas. Em 10 dias você tem 50 páginas. E aí, quando você escrever essas 50 páginas, você vai falar, caraca, eu nunca imaginei que eu fosse escrever 50 páginas. Então, você fez algo que você achava que você não era capaz de fazer. Então, essa dica de você fracionar,
ela vai te levar a lugares que você nunca imaginou que pudesse estar, tá? Então, siga essa dica, né? Então, principalmente no seu dia também, quando você tiver aquele dia que é um dia muito pesado para você, que é um dia que às vezes você tem muitas obrigações, não pense já no final do dia, né? Ou pense no final do dia já tudo realizado, mas o que você pode fazer para te facilitar é pegar esse dia e quebrar esse dia em diferentes pedaços. Então, quebrar às vezes a manhã em duas partes, a tarde em duas partes e a noite em duas partes. E aí você vai realizando essas ações e você vai ver que vai ficar muito mais fácil durante o dia para você, ao invés de pensar no dia completo, tá? Então pega essa dica, motivação é motivo para a ação. Você tem que ter uma meta bem definida, seja uma meta de curto, médio ou longo prazo, tá? E um propósito de vida. Tá? Em relação às metas, você pode fazer o seguinte: trace uma meta de longo prazo e quebre essa meta de longo prazo em vários pedaços para você conseguir atingir depois essa meta, que é uma meta que demora um pouco mais. Então você vai traçar várias metas diárias para você ir atingindo esse seu propósito, essa meta que é de longo prazo. Então, fracionar, né, as coisas em pequenos pedaços, ter um motivo para agir, um propósito para agir, né, facilita muito a nossa vida aí. Grande abraço para todos.